Tenho que admitir, sou um completo leigo no universo do Sonic. A verdade é que só joguei um dos seus videogames do começo ao fim, para ser exato. Esse foi o Sonic Generations, na versão do Nintendo 3 Dual Screen, meu primeiro jogo nesse console. Não sei por que tomei a decisão de que esse seria exatamente o meu primeiro videogame do 3 Dual Screen, sendo que eu não era fã da franquia e que, além disso, nesse videogame só comprei os jogos de Pokémon além do Sonic. Mas conhecendo-me, a verdade é que, embora eu não me lembre do motivo, não me surpreende. Quando criança, meus pais me deram um PlayStation 2 Slim prateado de presente e me deixaram escolher 2 jogos para estrear o console. Uau! O primeiro foi um Mega Man, que se não me engano, era o Mega Man X7, um jogo que podemos considerar adequado para uma criança que naquela época deveria ter cerca de 7 anos. A segunda opção era um jogo super aleatório de Indiana Jones chamado Indiana Jones e a Tumba do Imperador, um videogame que claramente uma criança Pokémon como eu não era de forma alguma o objetivo ou o alvo. Bem, vocês podem imaginar minha decisão. E sim, o jogo era uma porcaria. Mas querem saber o que é realmente bom, Deus? Que finalmente o Opera GX decidiu patrocinar este canal? Meu Deus, sim, vamos lá. Como alguém que tem feito muitas transmissões ao vivo ultimamente, aprendi várias coisas e uma das mais importantes é que não importa o que eu faça, mesmo que eu esteja apenas assistindo vídeos relaxantes, meu navegador estará utilizando mais recursos do que qualquer jogo triplo a que eu possa ter testado. Me sinto como o MMS do helicóptero de One Piece, chorando enquanto meu PC sofre nas mãos desse navegador. Meu PC parecia o Goku preso na sala do tempo, ou seja, trancado no navegador de sempre, mas tudo mudou com o patrocinador deste vídeo, Opera GX, que ainda tem as cores do Shadow, o ouriço. Tudo são referências, pessoal. Opera GX é um dos melhores navegadores do mercado, com um nível de personalização que fará você desejar tê-lo instalado antes. O Opera GX te dá controle total sobre os recursos que seu PC usará, como a memória RAM ou até mesmo a largura de banda. Então você não terá que se preocupar que seu computador faça como o Majin Buu. Mas a personalização vai muito além. Opera GX permite que você mude até o menor detalhe estético para uma experiência visualmente atraente e única. Você poderá personalizar ícones da interface, adicionar fundos animados, sons ao abrir ou fechar abas e até música de fundo enquanto navega, caso queira ouvir, por exemplo, a trilha sonora original de Shingeki no Kyojin. Ao ver receitas de arroz branco, uma das funções mais interessantes é o som do teclado, com o qual você poderá transformar seu teclado de 3 pesos em um de milhares de dólares com apenas alguns cliques. Lá você pode ouvir o som das teclas. Com toda a personalização do Opera GX, você passará horas explorando as infinitas possibilidades que ele oferece. Vocês vão se sentir como o David de Cyberpunk personalizando seu navegador. Agora só falta uma albina louca para arruinar vidas, mas isso não vem com o navegador. Falando de anime, queria avisar que o Opera GX tem uma função muito interessante, a janela pop-up. Basta acessar seu site de anime confiável, como Netflix ou Crunchyroll, e você poderá ter sua janelinha fofa e kawaii para assistir anime onde quiser na tela. Lembre-se que com alguns cliques você pode importar o mais importante do seu navegador antigo diretamente para o Opera GX. O que está esperando? Baixem o Opera GX no link na tela, descrição e comentário fixado, é gratuito, então não esperem mais. E já que quase todos lemos mangás em sites duvidosos, o bloqueador de anúncios deles é o melhor. Obrigado a Opera GX e vamos continuar. Retomando o assunto depois de finalmente conseguir este patrocinador, o que eu queria dizer no final é isso. Não tenho experiência com Sonic, mas sempre achei a franquia muito atraente, na qual eu nunca entrei porque sempre que digo que vou entrar, todo mundo tenta me parar. Como se eu fosse lançar outra bomba atômica no Japão, como Kaiosama reagia quando o Goku aprontava. O problema era o anão desagradável. Dizem que ele tem um fandom muito ruim, mas a essa altura já não me importo com isso. Vou falar sobre essa trilogia de filmes e o youtuber Sergi que aborda o Sonic. Meu interesse aumentou tanto que oficialmente vou me envolver nos jogos do Sonic. Provavelmente começarei com o Sonic Unleashed, pois é uma fera como eu. Minha voz ainda não está muito boa, como podem perceber. Vocês podem deixar suas recomendações nos comentários. Como vocês podem imaginar, pelo que estou dizendo, sim, os filmes me pareceram uma maravilha, e o terceiro se tornou o meu favorito. Eu amei em todos os sentidos. Então, vem aí uma crítica previsível e chata, onde digo que gostei de tudo. Ou quase tudo, porque sim, houve um par de coisas que eu não entendi ou achei meio estranhas. Mas isso se deve à minha falta de conhecimento sobre a franquia. Então, vamos falar sobre o filme. Antes de começar, um enigma. Vocês sabem qual foi a relevância da série do Knuckles para este filme? Exato, nada. Mas aí, me digam quais outras séries podem se gabar de ter canonicamente o Kendo nelas.
Em breve no canal em português do Renan, a última música... Certo, vamos iniciar com a obra de arte. Estamos na Ilha Prisão, onde o ouriço preto, também conhecido como Shadow, está cativo. Curiosamente, a Ilha Prisão é um lugar icônico nos jogos do Sonic, especialmente no Sonic Adventure 2, conforme pesquisei no Google. Jogo que receberá muitas referências de agora em diante, já que foi o jogo de origem do Shadow e no qual praticamente todo o filme se baseia, entre aspas. Então bem, vocês já podem imaginar. Os guardas relaxavam enquanto vigiavam a forma de vida definitiva, adormecida por 50 anos, até serem misteriosamente hackeados por alguém que não revelaria seu logotipo característico durante o ataque. Apesar de ser incrivelmente fiel ao jogo, o Eggman literalmente fez uma estrela da morte com seu rosto, incluindo o bigode. Então, como eu estava dizendo, a arma biológica que estava completamente adormecida por 50 anos dá pequenos indícios de que poderia acordar. Então, muitos soldados se preparam para cercar o sujeito caso ele ande da prisão para fazer sabe-se lá o quê. Olhem para ele patinando sobre a água como o rebelde que é. Olhem para ele. Adoro o movimento que ele faz ao patinar, parece dos joguinhos. Para uma introdução, está muito boa. O título. Eu gostei muito do filme cujo desde que o assisti, referenciando novamente ao Sonic Adventure 2, mudamos para a perspectiva de Sonic e companhia, onde Sonic, o Tails e as chamas do desastre competem em uma corrida. O que me surpreende é que Tails e Knuckles sejam tão iguais ao Sonic. Como já disse na introdução, não sei muito sobre Sonic, mas o equilíbrio de poder desses filmes é um pouco estranho. Falaremos mais sobre isso depois. Não me lembro muito bem do segundo filme, mas esses dois eram realmente rápidos. Eles têm seus truques. Contudo, toda essa corrida era para distrair e surpreender Sonic, pois eles estavam lá para celebrar o aniversário do ouriço na Terra. Acho muito fofo, já que esses dois são basicamente pai e filho. Quero fazer uma pergunta para vocês responderem nos comentários sobre a personalidade do Sonic e dos demais personagens. De pequenos animais ou alienígenas, como preferirem chamar. Gosto deles e adoro suas personalidades, mas sempre foram tão infantis. Dá para ver que eles são muito inocentes, bondosos, têm, não sei, uma personalidade meio infantil, não é? No bom sentido, eles sempre tiveram essa personalidade ou alguma vez mostraram ter uma personalidade mais adulta, eu não sei. Como eu disse, como um leigo, eu não tenho a menor ideia, mas tanto Knuckles, quanto Tails, quanto Sonic, até mesmo Shadow realmente, porque mesmo sendo Ed, ele se comporta como uma criança vingativa e é isso. Então, essa é a minha pergunta, eles sempre foram assim ou é mais uma coisa dos filmes? Os caras estão tranquilos até que surge um helicóptero de gangue pedindo ajuda, pois meu camarada Shadow chegou em Tóquio e percebeu que esteve dormindo por 50 anos. Vale ressaltar que o Shadow e os outros personagens em Computer Graphics Imagery ficam incríveis na chuva, especialmente os cabelos do Shadow. As cenas onde focam nas luvas e elas parecem incrivelmente reais, eu adoro. O ponto é que Sonic e companhia decidem viajar até o país dos otakus virgens para detê-lo. E tudo que encontram é um monte de destruição em seu caminho. E lá está ele, o ouriço negro, a sombra, o Shadow. Adorei o detalhe de que Sonic faz referência a que, bem, Shadow o copiou. O último afirma que Sonic o copiou, o que é engraçado. Após uma breve conversa, Knuckles faz um pedido. Eles iniciam a luta, como visto nos trailers. Shadow derrota todos. Parece a cena de introdução do Shadow no PlayStation 2, onde ele derrota o Sonic. Ainda por cima, sobe na moto com a pistola. É surpreendente o quão forte o Shadow é. Não sei se é porque ele os pegou de surpresa ou algo do tipo, pois o Knuckles deveria ser fisicamente mais forte e rápido que o Sonic, não? Não sei muito sobre Sonic. O maior problema de escala de poder vem quando o Shadow vai embora na moto e o Sonic, chateado, começa a persegui-lo sem ajuda. Não me lembrava que as perseguições nos outros dois filmes eram tão boas. Ele até fez uma referência a Akira. Mas que filme com moto não quer fazer isso? Sonic sai pior. Como equipe, eles decidem que o melhor é se reorganizar. Eles vão para um jardim caótico. Tails sutilmente promove Tóquio, sugerindo que é um lugar maravilhoso para visitar. Tenho certeza de que nada pode dar errado aqui. Enquanto isso, os caras que mais criaram caos do que jogando o maldito jogo, mas instantes depois ocorreu uma cena que me deixou totalmente alucinado. Algumas crianças aparecem e perguntam ao Tails se ele é o detetive Pikachu. Knuckles diz que ele realmente parece um Pokémon. E eu na sala de cinema completamente atônito. Assistindo aquela cena como de não, cara, eles conhecem algo que eu conheço, meu Deus, enfim. E também pensei, eles podem dizer isso legalmente? Sim, as referências são legais.
Que eu saiba. Aliás, quando o comandante aparece, sou o único que acha super amaldiçoado a imagem de um militar, falando com 3 personagens do Sonic Live Action, no meio de um restaurante infantil japonês. Mas tudo bem, tem estilo. O ponto é que o comandante conta a história de origem do Shadow, um ser que chegou à Terra através de um meteoro e cuja velocidade poderia fornecer energia quase ilimitada. Mas o poder que a criatura emanava era tal que resultou na morte de muitas pessoas. Sendo assim, como o cientista líder que experimentou com Shadow foi preso por todo o dano e as mortes que causou. Mas o que eles poderiam fazer com Shadow era poderoso e valioso demais para deixá-lo livre ou eliminá-lo, então decidiram adormecê-lo até terem uma ideia melhor. Eles o colocaram literalmente no congelador. Os fãs mais chorões percebem que a origem do Shadow não faz nenhuma menção a isso. A Black Doom, ou a doença de Maria. Mas logo após contar isso, os robôs do Dr. Eggman aparecem para tentar acabar com Sonic e companhia no Jardim Caos, o que é bastante turbulento porque eles estão atirando em um maldito local infantil com crianças dentro. Essência. Essa é essencial. Um misterioso motociclista surge e destrói os robôs de Eggman, porém, o comandante acaba morrendo, não sem antes entregar um cartão-chave ao Sonic. Isso permitirá acessar uma das armas mais poderosas da Gun. Porém, a própria Gun aparece e parece culpar o Sonic. Tails e Knuckles não apenas pela morte do comandante, mas também de roubar a chave que este último lhes entregou. Agora devem fugir, perseguindo antes o motociclista misterioso que os salvou, que acaba sendo o agente Stone, também conhecido como o simp máximo do Dr. Eggman, e um chefe no Twitter, e incrível mais fiel ao aspecto original de Eggman. Apesar de não parecer, Jim Carrey nos deu a melhor versão possível de Eggman. Este está impactado pelo fato... Eu, depois de ver 2 TikToks sobre exercício e motivação pessoal. Mas enquanto o gordo careca tenta enfiar sua enorme barriga em seu traje, devemos ver um pouco do passado trágico. E não um passado trágico qualquer, falo daquele que todos os fãs de Sonic elogiam. E idolatram como crianças loucas, apesar de envolver o assassinato de uma menina. E sim, Shadow retornou à sua antiga casa, agora completamente destruída e consumida pelas cinzas do passado, lembrando-se, no entanto, daquela menina que serviu como sua única companhia. A neta do principal cientista que investigava Shadow era seu único elo entre o laboratório de pesquisa e uma vida normal. Quando todos o viam como uma arma de destruição em massa, Maria simplesmente o via como um amigo. Quando ele questionava de onde vinha, qual era o seu lar, Maria dizia que a Terra era o seu lar. Mas a tragédia logo chegaria, pois o próprio Shadow disse que não saberia o que fazer sem você. É então que Sonic, Eggman e companhia chegam ao local onde estão as armas roubadas. Mas primeiro, achei engraçado quando Knuckles se assustou ao ver o filme do Casper. Como eu te amo, Knuckles, você é tão fofo, lindo e perfeito. E foi adorável e triste quando Tails diz a Stone que ele e Sonic são amigos, assim como Stone e Eggman, fazendo Stone questionar se ele e Robotnik são realmente amigos. Shadow captura todos eles enquanto Robotnik encontra o cientista responsável pelas pesquisas de Shadow, o cientista que foi preso depois que o laboratório literalmente explodiu, Gerald Robotnik, que se parece suspeitosamente com Eggman, quase como se ambos fossem interpretados por Jim Carrey, embora seria muito estranho se eles referenciassem esse fato no próprio filme, porque quebraria a quarta parede. Espera, eles realmente fazem isso. Após uma série de perguntas complexas que demonstram que Gerald é tão ou mais inteligente que Eggman, este pergunta o que ele esteve fazendo nos últimos 50 anos, em que o pobre Dr. Ovo esteve sozinho. Confessando que esteve na prisão pelo que já foi mencionado antes, os fãs de Sonic sabendo o que realmente aconteceu com Gerard nos jogos. Mas de qualquer forma, agora que meu compadre finalmente tem um parente de sangue vivo com quem não se sentir sozinho, a aliança com o Ouriço Azul é anulada, então os 2 Robotnik, Stone e o Sombra se retiram deixando nossos protagonistas acorrentados nas ruínas do antigo laboratório. No entanto, eles também não os deixariam lá sozinhos e é que Shadow tira do nada um aparelho tecnológico capaz de criar um buraco negro, e se não fosse pela maldita sorte que o Ouriço Azul tem, para jogar um anel de teletransporte na posição exata em que eles iriam cair. Esses 3 teriam sido varridos, e olha só essa merda. Desintegraram literalmente uma montanha. Os amigos humanos do Sonic têm cada vez menos participação na saga. Curioso. E agora, o que diabos vai acontecer? Acontece que o Geralt trocou sua liberdade com Gun em troca dos planos específicos para uma super arma capaz de destruir qualquer alvo do espaço, e o velho precisa de 2 chaves para ativar essa arma. E assim destruir o quartel-general da Gun. Uma dessas chaves foi roubada do Sonic, que decidiu carregá-la o tempo todo após o comandante entregá-la antes de morrer. A outra está no próprio quartel-general da Gun. Para a sorte dos protagonistas, o Gerald é um vilão da velha escola. E contou todo o seu plano em voz alta, então agora os Sonic Pups terão que se infiltrar no quartel da Gun. Antes que Eggman e companhia, que por sinal aqui tem uma parte muito estranha em que os humanos amigos do Sonic usam umas máscaras hiperrealistas que mudam não só o rosto, mas também todo o corpo.
Existem várias aplicações assustadoras para esses objetos. Eles se infiltram e cada opção me assusta mais que a anterior. Tentam inserir um USB para que Tails possa hackear um escudo que tenha base para Sonic entrar, mas eles percebem que Robotnik já inseriu um USB antes, estragando tudo. Os dois gordos estão perto de obter a segunda chave da arma. E a única prova que falta é um corredor cheio de lasers, sendo assim como o filme nos presenteia com esta linda cena de dança entre os dois, demonstrando o orgulho que o velho sente diante da maldade. E a pouca empatia que seu neto tem, e a felicidade do neto ao finalmente encontrar uma figura paterna, que está exatamente igual de desequilibrado que ele. Gravar os dois Robotnik com Jim Carrey deve ter sido extremamente trabalhoso, envolvendo muita coordenação, organização e tempo, mas o resultado ficou excelente e compensou todo o esforço. Felizmente, Sonic chega para detê-los, mas não chegou rápido o suficiente para evitar que as forças de Gun os encontrassem. Pequeno momento em que Gerard se surpreende não porque foram capturados, mas por ver uma mulher no exército. Humor boomer sutil. E agora esta cena onde eles brincam com os campos gravitacionais é bastante engenhosa em termos de como decidem usá-la, embora tudo se resuma a que a garota de Gon consegue levar a chave até que é interceptada por Tom, que usando a tecnologia para mudar seu rosto, imitou o comandante falecido para roubar o cartão. Quando tudo parecia que ia dar certo, Shadow se depara com Tom disfarçado de comandante. Como o ouriço negro o conhecia há muito tempo, decidiu acertá-lo com todas as suas forças para pegar a chave, revelando que era Tom quem levou o golpe. E Sonic chegou apenas para ver o equivalente de seu pai deitado no chão inconsciente, sem sinais de que possa acordar. Mas o que realmente despertou foram as memórias de Shadow, que já havia sofrido uma perda semelhante a esta, mas agora foi ele quem tirou de alguém uma pessoa importante. E embora haja dúvida em seu olhar, ele sabe que o plano deve continuar, então Shadow vai resgatar os Robotnik e ativar a arma. Uma nave gigantesca com capacidades de destruição em massa. No entanto, o agente Stone, que estava moderadamente ferido porque quase morreu quando sua nave foi inundada, adverte Eggman sobre seu avô, pois enquanto conversava com Shadow, Stone mencionou o tema de dominar o mundo. Mas Shadow disse que quando tudo acabar, não haverá absolutamente nada para dominar, e como Eggman é um psicótico, ele diz, não fale assim do meu avô, e o bloqueia, ficando muito bravo, não é? Sonic presencia a possível morte de sua figura paterna e, enquanto é chamado de tolo, é consumido pela vingança. Sonic pede a Esmeralda Mestra para Knuckles se transformar em Super Sonic, mas Knuckles não quer entregá-la. Fez um juramento de que a Esmeralda Mestra nunca seria usada por vingança, mas também jurou confiar em seus companheiros. Então ele diz que deve derrotar o protetor da Esmeralda para obtê-la, e o protetor acaba sendo esse cara. Que eu devo admitir, foi divertido. Isso de que um guardião meio exagerado acaba sendo esse idiota. Então nada, meu camarada obviamente obtém a Esmeralda sem esforço. Ele vira o Super Sonic e sai voando. Falando em voar, a base do Geralt está pronta e... Sim, droga, a base tem bigode, a maldita base tem um maldito bigode. Sim, perfeito, eles fizeram bem, meu Deus. Mas enquanto a nave realiza seu voo, Shadow contempla a terra do espaço e se pergunta se isso, o que está prestes a acontecer, é o que Maria realmente teria querido. Mas Yaran diz a ele que não se trata dos desejos dela, mas da justiça que ela merece. Aqui podemos ver, como eu digo, que Shadow é realmente muito infantil, pois se deixa manipular muito facilmente com falácias muito bobas por este doutor. Qualquer um com um mínimo de bom senso entenderia que esta não é a solução. Mas Shadow, provavelmente tendo a mentalidade de um garoto entre 10 a 15 anos, não entende bem e então se deixa manipular por este doutor que no final é o único ser meio querido. Sendo assim, impulsionado por sua raiva, Shadow corre a toda velocidade ao redor da nave para energizá-la. E é aí que Jara revela seu verdadeiro plano, pois o poder de destruição dessa arma é capaz de converter toda a superfície do planeta em cinzas. O mais perturbador é que Geralt não apenas quer destruir a humanidade, mas também algo mais. O plano dele é disparar a arma, eliminando a si mesmo e ao planeta inteiro. Ele não se importa com nada, apenas quer morrer junto com todos. Ele é literalmente um tanque de gás ambulante, coisa que obviamente Eggman não quer. Ele se horroriza. Afinal, finalmente tem uma família de verdade. E então Geralt diz a ele uma frase muito dura. Você não é Maria. Deixando Eggman completamente em choque. E agora, com a arma carregada, tudo seguirá seu curso. Ou pelo menos parecia assim até que o maldito Super Sonic atravessa a nave e leva Shadow. Fiquem tranquilos. Apesar de ter atravessado literalmente uma nave no meio do espaço, as portas de emergência impediram que os Robotniks fossem lançados ao nada. Iniciando assim uma luta em que Shadow sabe que Sonic está passando pela mesma dor que ele. A dor de perder o mais próximo de uma família por culpa de outros. Mas este último se recusa a admitir que é igual a ele. Embora ao cair na Terra, Shadow consegue se antecipar ao Super Sonic e lhe arranca as esmeraldas do caos. O que me surpreendeu porque...
Caramba, é o Super Sonic e o outro não está na fase Super. Fiquei muito surpreso que Sonic não o ultrapassou completamente, mas que Shadow lhe deu uma luta bastante equilibrada sem estar no modo Super Shadow. Mas enfim, não vou levar muito a sério o poder de escala dos filmes do Sonic. Suponho que seria um pouco estranho, só que me surpreendeu. O fato é que os dois conseguem se transformar em suas respectivas formas Super e a luta ocorre literalmente ao redor do mundo. Por outro lado, Eggman percebe que seu avô vai destruir o planeta, então decide confrontá-lo, embora não vá ser nada fácil. Enquanto isso, Sonic manda Shadow para a Lua e está prestes a aniquilá-lo como no jogo. Mas para sua surpresa, Shadow quer que Sonic termine o trabalho. Ele quer que essa vingança o corrompa, mostrar que ambos são iguais. Mas Sonic naquele mesmo instante percebe que não pode e não quer fazer isso. O que surpreende Shadow, pois ele não entende como Sonic pôde deixar essa dor para trás, como ele simplesmente superou, até que Sonic confessa que ele também perdeu alguém antes de vir para este mundo. E que embora essa dor nunca vá embora, é o amor que ele sente por outras pessoas que deve prevalecer no coração e isso é no que devemos nos concentrar. Shadow nunca esquecerá Maria, mas ele só conseguia pensar em como ela foi tirada dele e na dor que sentiu ao perdê-la, deixando completamente de lado aqueles momentos em que pôde estar ao lado dela, aqueles momentos em que ela mostrou que ele era mais do que uma simples arma. Estando no espaço, na Lua, com uma vista perfeita da Terra, Shadow pôde ver as estrelas como fazia com Maria e lembrou-se daquela frase que ela lhe disse. A luz de uma estrela continua brilhando mesmo que ela já não esteja mais lá. Percebendo que suas ações foram movidas por raiva e vingança, agora decide ajudar Sonic para deter Robotnik. Assim, esses dois canalhas se dão as mãos, se transformam e vão para a nave ao ritmo da maldita música do live. Learn. Música ótima. Geralt dando tapas no Eggman. Os canalhas colocaram a música do Sonic Shadow. Se Eggman tivesse levado umas palmadas, talvez não seria tão idiota. E quando parece que ele vai morrer sugado pelo vácuo do espaço? Lembra-se que Tails e Knuckles também não querem que a Terra seja destruída. Então eles o ajudam a se levantar e o neto manda o avô voar. Para onde? Para o reator de energia que desintegra o velho em 1 segundo. O contexto foi pesado, mas é engraçado que um personagem tão importante morra tão rapidamente. Com o vilão principal derrotado, nem tudo se resolveu. O laser gigante ainda ameaça destruir o planeta. Felizmente, Eggman, Knuckles e Tails desviam do laser enquanto Shadow e Sonic o detêm temporariamente. E caramba, eles são poderosos. Shadow e Sonic. Depois de ter visto Dragon Ball Daima, acho que eles superam a versão Dragon Ball Z porque, caramba! O problema é que a base está prestes a explodir e tornar a atmosfera da Terra radioativa. Como Sonic ficou exausto ao tentar parar o laser, apenas Shadow tem o poder para mover a base para longe. Então, o ouriço preto retira suas algemas limitadoras. Shadow move a nave enquanto Eggman contém a energia do reator o máximo possível. Ambos sabem que vão morrer. Mas também sabem que tem que fazer o que é certo, que tem que fazer isso. Antes de partir, envia uma mensagem para todo o mundo. Mas mais especificamente ao seu fiel servo Stone, admitindo que ele foi o único a quem genuinamente pôde chamar de amigo. Despedindo-se com uma última frase. Se eu não posso dominar o mundo, ao menos posso salvá-lo, obtendo assim uma redenção de última hora, nosso querido Dr. Eggman sendo um personagem que ganhou o carinho de todos. Tanto o Doutor quanto Shadow morrem salvando o planeta, fazendo o que é certo enquanto Sonic e sua equipe conseguem cair em segurança na Terra. O momento foi bonito, mas pouco se menciona que Tails quase causou a morte de ambos ao se lançar para salvar Sonic. Ainda bem que Knuckles estava lá, formando a equipe Sonic com eles. No final, Stone fica sozinho enquanto Sonic e sua família podem desfrutar da tranquilidade novamente. O filme termina inevitavelmente com uma corrida entre os 3 velocistas, e não perca a cena pós-créditos que estava fazendo falta. Senti a falta das cenas pós-créditos animadas, que pareciam bonitos e duravam cerca de 1 minuto. Eu odiava quando havia cenas pós-créditos depois daqueles créditos com fundo preto e letras brancas que duravam uns 10 minutos e você tinha que ficar parado no cinema olhando para a tela feito bobo. Enquanto você via outras pessoas saindo da sala olhando para você com cara de sair de um filme idiota. Ironicamente, este filme também tem uma cena pós-créditos. A primeira cena pós-créditos tem coisas muito interessantes. Sonic foi tão rápido que chegou em Nova York. Segundo, aparece o maldito Metal Sonic. Ou bom, muitos produzidos em massa, como os Metal Cooler, embora eu não conheça nenhum jogo onde apareça mais de um de uma vez. E terceiro, e ainda mais importante, a participação especial final deste terceiro filme é a própria Amy, a Rosada. Veremos qual Amy eles adaptam, no entanto, a simp tóxica dos primeiros jogos ou a mulher independente e feminista atual. Espero que seja a segunda opção, não quero piadas da Amy pedindo para namorar o Sonic o tempo todo, seria estranho.
Mas independentemente de tudo, com isso, é óbvio que haverá um quarto filme. Mas, Bilce, como é possível haver um quarto filme se Eggman morreu? Isso ocorreu no segundo filme. Na segunda cena pós-crédito, vemos que Shadow ainda está vivo, então é possível que com seus poderes de teletransporte ele tenha salvado Eggman. Além disso, Jim Carrey disse estar disposto a voltar, então tudo é possível. Mas enfim, o mais provável é que para este suposto quarto filme, o antagonista será certamente esse ouriço branco com poderes de telecinese, proveniente de um dos melhores, piores jogos de Sonic. Embora vendo-os Metal Sonic, o quarto filme provavelmente será uma adaptação de Sonic Heroes com o Metal Overlord. Isso implicará que eles finalmente adaptarão Roach. Não sei o que me assusta mais, se são os pervertidos querendo ver o morcego com seios ou os antiprogressistas chorando quando diminuírem um pouco o tom com ela. Em resumo, todos são tolos, exceto eu. Nos veremos quando isso acontecer. É uma maravilha do entretenimento, definitivamente é a melhor da trilogia Sonic e acredito que entra no ranking das melhores adaptações de videogames que tivemos. Tem muito fanservice, referências, mas acima de tudo tem o mais importante neste tipo de filmes. E é que por mais referências ou fanservice que possa ter, é um filme perfeitamente compreensível e agradável para qualquer pessoa que não seja consumidora do material de origem. Eu mesmo sou um exemplo, alguém que nunca jogou um jogo do Sonic na vida, nem mesmo a série de anime legal. Que havia, pode-se sentar e desfrutar destes filmes como qualquer outro, e isso é algo muito bom, denota um bom trabalho de adaptação. De fato, é um bom filme mesmo sem ter visto os outros dois, embora eu recomende assisti-los. O que mais posso dizer sobre a trilha sonora que ainda não foi mencionado? O compositor transmitiu intensidade na música original e nos remixes do jogo, assim como na trilha sonora de Batman v Superman, tudo sombrio, épico e ousado. Porém, foi uma bobagem colocar apenas 3 acordes de Escape from the City, enquanto Sonic corre por Londres e nos créditos como se fosse a música completa. Não brinquem. O que posso dizer? Um ótimo filme com participação reduzida dos humanos. Jim Carrey tem uma atuação maravilhosa com o dobro de potência. Boa reescrita dos fatos em relação ao material original. Talvez se tivessem dado mais impacto ao fato de Maria estar doente e Shadow ser a chave para a cura, teria melhorado. Mas sabem de uma coisa? Está bem, é aceitável. Só não vale te saturar com informação. Pode ser contraproducente, principalmente porque o filme, embora seja para todos os públicos, é claramente mais voltado para crianças, pois não se aprofunda na origem do Shadow. Com Black Doom e os Black Arms, o que é melhor assim. Além disso, eles podem fazer outra série adaptando o jogo do Shadow. Em relação a Play 2, ao contar essa história, a única coisa da qual eu poderia reclamar é que às vezes Jim Carrey é tão bom que ofusca os outros, mas se a maior crítica é que um ator, o vilão principal, é bom demais, está ótimo. Na verdade, os dois principais vilões. Bem, acho que está tudo bem. Então, para concluir, nunca se esqueça, você é sombra... Sombra, esse porco.